Segunda Reis, capítulo de número 4. A presença de Deus é real em nosso meio, louvor abençoado. Mas eu quero compartilhar ao seu coração algo que o Senhor tem falado comigo. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 13. Segunda Reis 4, 13. Glória a Deus. Se você encontrou, diga aleluia. Segunda Reis 4:13 diz assim: porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, e o que se há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou a capitão do exército? E respondeu a mulher: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: mas o que se há de fazer por ela? Geazi então disse: ora, meu senhor, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas concebeu a mulher, deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava no campo com os segadores. E disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Capítulo 4, versículo 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e ela o pôs sobre os seus joelhos, e ela o pôs sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. O 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e a pôs sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. Se você pode, feche os seus olhos só por mais um instante. Pai, não cesse de falar conosco nessa manhã. Não nos prive de ouvir a tua voz. Senhor, eu sinto a tua presença e o peso de uma palavra profética a alguém aqui nessa manhã. Fale conosco, Deus. Mantenha os nossos ouvidos atentos e a nossa mente fixa naquilo que o Senhor tem a liberar sobre a nossa vida aqui hoje. Não deixe que as distrações nos impeçam de levar para casa o que o Senhor já preparou. Fale conosco. Se você pode, se assente, glorificando ao nome dEle. Sunem era uma cidade que fazia parte da rota de Eliseu. Eliseu ia constantemente ao mesmo destino, que era o Carmelo, o monte da oração, o lugar do encontro. Era lá que Eliseu orava, se encontrava com Deus e Deus o respondia. Chegar no Carmelo
lhe fazia passar constantemente por Sunem. Uma cidade que geograficamente era muito bem posicionada dentro da rota que o profeta traçava. Então, isso favorecia o contato daqueles que ali observavam a trajetória do profeta. O texto diz que ali havia uma mulher importante. Algumas traduções traduzem como abastada, rica, importante, principal da sua cidade, que tinha uma característica peculiar. Ela tinha uma visão e uma percepção muito aguçadas. Ela percebe que o profeta passa em direção ao Carmelo, e depois de alguns dias ele retorna. E a percepção dela é tão aflorada que ela começa a entender que esse caminho para ele era constante. Ela vê hoje, vê semana que vem, vê na outra semana, vê depois. E a percepção que ela tem faz com que ela chegue no seu marido e tenha uma ideia, dizendo: olha bem, eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um homem de Deus. Ele é um santo homem. Por que que a gente não o convida para comer pão na nossa casa? Para tomar um café na nossa mesa? Quem sabe essa mulher insiste no passar do profeta, olhando para ele, dizendo: Eliseu, eu percebi que você passa por esse caminho constantemente. Por que que você não entra e come? Por que que você não toma um café conosco? Por que é que você não come um pão? Porque pão não falta sobre essa mesa. O texto diz que o profeta aceita o convite. E por vezes, enquanto ele passa por aquela trajetória, ele tem na casa dessa mulher um lugar de descanso, um lugar para tomar um bom café, comer um bom pão, recarregar as suas energias e seguir a sua viagem. Porque o texto diz que todas as vezes que passava por aquele caminho, a constrangia o profeta a comer pão em sua casa. Ela tem pão sobre a mesa, ela tem uma entrega, ela tem uma oferta, ela tem algo depositado diante da mesa na vida do profeta, e ele desfruta desse momento, ele desfruta dessa comunhão, ele desfruta dessa intimidade, e ela o conhece, não mais pelo que ela vê, mas agora pelo que ela convive. Afinal, a mesa revela quem somos. A mesa revela o que está no nosso coração, o que está nos nossos lábios. É na mesa que, na intimidade da mesa, nós revelamos quem somos, o que falamos, o que pensamos, o que agimos. É na mesa que essa mulher começa a ver que a mesa com Eliseu não é para falar mal do outro, que a mesa com Eliseu não é para criticar o outro, que a mesa com Eliseu não é para falar aquilo que está acontecendo na cidade, mas a mesa é para demonstrar o caráter de Cristo nele. Ela olha para o marido e diz assim: você consegue ver que nos momentos de mesa que temos com esse homem, nós enxergamos que ele é um santo homem de Deus. Aleluia. O que a mesa tem demonstrado de nós? Eliseu é, na mesa, o reflexo da vida que ele leva com Deus. E a pão? Quem é que não gosta de pão? Quem é que não gosta de levantar bem cedo, passar um café quentinho, que aquele cheiro espetacular incendeia a casa?
que até quem está dormindo no sono mais profundo, o subconsciente começa a bater lá dentro e dizer: café, 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 café. E aí a gente vai na padaria, pega aquele pão quentinho, coloca sobre a mesa e parte. Em casa eu tenho 2 apaixonados por pão. Minha esposa e meu filho não me podem ver sair de casa pela manhã, que o meu celular diz: traz um pãozinho para cá. Aquele pão quentinho, quando você passa manteiga dentro, senta na mesa. Tá vendo? Tem gente, ó, degustando pão. Senta na mesa, toma um café. Mas você parou para pensar o quão trivial é um pão? O quão comum é isso? Não tem quem não tenha um pão sobre a mesa. Muito barato. O custo é muito baixo. Quanto é que custa um pão? 50 centavos, 60 centavos, R$1. Barato. Depende da padaria, né? Ainda não gourmetizaram o pão. Tomara que não. Mas é barato, o custo é baixo, está na mesa, é trivial. Todos os dias nós nos habituamos a comer o pão. O pão é comum. Aquela mulher oferta e oferece ao profeta o que ela tem de comum, de ordinário, natural, trivial. Todas as vezes que o profeta vem àquela casa, tem pão. É pão, irmão. Não tem quem não goste, mas é comum demais. Não tem quem recuse, mas é trivial demais. Não tem quem diga que não quer, mas é tão comum que nós nos habituamos. Na nossa vida com Deus, muitas vezes é assim. Nós viemos à casa do Senhor aos domingos, às terças, às sextas, e a gente está tão acostumado a oferecer o pão para Deus. Senhor, o que eu tenho é isso. Se o ministro disser para eu levantar a mão, eu levanto. Se o pastor disser para eu dar glória, eu dou glória. Se precisar ficar sentado, eu fico. É o comum, é o trivial. Não é errado semear o pão, mas não adianta a gente questionar a colheita, se aquilo que a gente tem plantado não sai do raso. Quem planta pão, colhe pão. Se eu planto natural, eu colho natural. Se eu planto raso, eu colho raso. Se eu planto pouco, eu colho pouco. Se eu planto pão, eu colho pão. Não adianta eu querer ter uma vida de intimidade, de comunhão, de profundidade, se eu ainda não sair da superficialidade do pão. É tão comum que não me custa nada. Não me custa entregar o pão. Não me custa vir à igreja uma vez por semana. Não me custa fazer mecanizado aquilo que estão me induzindo a fazer. Não me custa ter 2 horas durante a semana num lugar, olhando para o relógio toda hora, dizendo eu preciso ir para casa, porque o que eu estou oferecendo é o pão. Mas não há intimidade, não há comunhão, não há uma vida mergulhada na profundidade de Deus. O reflexo daquilo que ela tem oferecido é a superficialidade. Mas um dia ela levanta, aleluia, vira uma chave na mente daquela mulher. Ela começa a entender que aquilo que ela tem oferecido é muito pouco, é muito pequeno, é muito raso, é muito superficial, é muito banal, é muito trivial, é muito comum, que ela olha para o marido e ela diz: o que nós temos oferecido é pouco. Aleluia. Pão o profeta come aqui, pão o profeta senta lá e come, pão o profeta come na casa dele, mas a gente vê que ele passa aqui todos os dias, ele passa aqui toda semana. Aí ela diz para o marido: por que é que a gente não constrói um quarto? Aumentar o nível da entrega
faz você aumentar o nível das experiências. O profeta entra na mesa, come pão e vai embora. A vida dela é a mesma, o cenário é o mesmo, a casa é a mesma, o casamento é o mesmo, o ambiente é o mesmo. E não adianta a gente reclamar que não muda, sendo que a gente está dizendo para Jesus: entra, come o pão e vai embora. Ela está dizendo: ei, o que acha da gente subir o muro? Fazer um alicerce, construir uma escada, construir um quarto, orebás e abaixo. Lá dentro do quarto, marido, a gente coloca uma cama. Eu vou lá na loja de móveis e eu vou escolher uma cama confortável. Eu vou colocar uma mesa bonita. Eu vou colocar uma cadeira boa. E em cima da mesa eu vou comprar um candeeiro. Quanto vale um pão? Quanto vale um quarto? Não é sobre a quantidade do que ela oferta, mas é sobre a qualidade do que ela entrega. O pão é comum, eu vou na padaria, eu compro pronto, eu trago sobre a mesa. O profeta senta, come e vai para casa, mas o quarto exige entrega. Você já construiu um cômodo na sua casa morando nela? É pó, sujeira, barulho. Você limpa aqui, vem um vento, traz de novo, você diz: eu não aguento mais essa reforma. Construir um quarto custa algo. A mulher está dizendo: vai me custar mais, mas eu estou disposta. Vai me dar trabalho, mas eu estou disposta. Vai me tirar da zona de conforto, mas eu estou disposta. Deus ainda está procurando pessoas dispostas a subir o nível da entrega. Deus ainda está procurando pessoas dispostas a sair da mesa do pão e subir a escada do quarto da intimidade. Senhor, vai custar, mas se for necessário colocar a mão na massa, eu coloco. Se precisar orar mais, eu oro. Se precisar jejuar mais, eu jejuo. Se precisar vir em mais de um culto por dia, eu venho. Não é pelo preço, mas é pelo valor. Quanto vale o pão e quanto vale um quarto? Quanto vale alguns momentos à mesa, mas quanto vale uma noite de descanso para o profeta? Quanto vale uma refeição, mas quanto vale uma noite bem dormida? Quanto vale um pãozinho quente e um café, mas quanto vale um refúgio quando estiver indo ao caminho do monte? Deus está nos chamando nessa manhã para ir além. Deus está nos chamando para romper com a trivialidade do comum, do ordinário, do pão, do simples. Se até aqui você ainda não conseguiu sair dessa semente do pão, Deus está te convidando. É tempo de entregar um pouco mais. É tempo de fazer um pouco mais. É tempo de Perceba que o pão não muda cenários. O pão não muda cenários. Todas as vezes que aquele homem passava, ele comia pão. Parou por aí. Mas quando a mulher diz: vamos construir um quarto, a escada, a cama, a mesa, a cadeira, o candeeiro, mudou a chave, mudou o cenário, subiu o nível, aumentou a experiência. No quarto, o profeta olha para Geazi e diz: está faltando alguma coisa nessa casa. O profeta conhece a casa, ele come pão lá dentro. Você sabe quando chega numa casa que tem criança, e você sabe quando chega numa casa que não tem.
É diferente. O profeta comia ali todos os dias, mas era imperceptível para ele que faltava algo. Mas quando a mulher subiu o nível, as escamas caíram, e ele está dizendo: alguma coisa está faltando nessa casa. Tem pão lá embaixo, tem uma mesa, tem uma mulher bem sucedida, tem um marido trabalhador, mas está faltando alguma coisa. Essa casa está silenciosa demais, essa casa está arrumadinha demais, as coisas estão muito no lugar. Aí o profeta pergunta para Geazi, dizendo: Geazi, chama a mulher. Ela vem. Aí ele olha para ela e diz assim: viu, eu tenho influência, eu conheço o rei, eu conheço o capitão do exército, fala para mim, o que você está precisando? Ela olha para ele e diz assim: Senhor, eu habito no meio do meu povo. Sabe o que é isso? Ela está dizendo para ele assim: o rei que o Senhor conhece, também conheço. O capitão que o Senhor conhece, eu também conheço. Aquilo intriga Eliseu de uma tal forma que o profeta fica, e fica, e fica. De repente Geazi olha para ele e diz assim: Senhor, o senhor não percebeu mesmo nada de diferente aqui? Nada, nada. Eu percebi. O que é, Senhor? Ela não tem filhos. Seu marido já tem uma idade avançada. Aquilo estala na mente do profeta, que ele diz assim: chama ela de volta na porta. Quando aquela mulher chega, ele libera uma palavra no quarto. No quarto. A este tempo determinado, 1 ano, 9 meses, uma gravidez, a esse tempo darás à luz a um filho. Aquilo mexe com a mulher, porque ela está acostumada com a trivialidade do pão. Ela subiu o nível, e agora ela percebe que os portais das novas experiências estão escancarados. Ela diz assim: Senhor, não minta para mim não. Não brinca com os meus sentimentos. Eu conheço o capitão, eu conheço o rei, mas isso aí é uma coisa que está no meu íntimo. Só Deus e eu sabem das madrugadas que eu tenho clamado por um filho. E ele diz: há um tempo determinado darás à luz. A palavra liberada naquele quarto começa a ecoar na casa. A palavra liberada no quarto começa a fazer efeito. E o texto diz: concebeu primeiro e deu à luz. O menino nasce. O quarto mudou o cenário da casa. O menino nasce. E o texto diz que o menino cresce. Porque há uma grande diferença entre nascer e crescer. Muitas coisas nascem, poucas coisas crescem. O texto diz que depois que ela concebeu e o menino nasceu, ele cresce. A palavra que o profeta liberou invadiu a casa, tomou forma, subiu o nível da experiência, mudou. O menino cresce, vai crescendo, vai desenvolvendo. E o texto que lemos agora diz que um dia ele vai para o campo. Essa família tem debaixo da sua administração um campo, alguns funcionários segadores que estão à disposição do pai para o trabalho. E o menino, no afã de querer acompanhar o pai e de querer seguir os passos daquele que o gerou, ali está, indo junto com ele para o campo, indo junto com o pai para a labuta, indo junto com o pai para o trabalho. Ele vê o pai todos os dias levantando de manhã para trabalhar. Esse desejo invade o seu coração. O texto diz que um dia ele vai com o pai.
Mas a chegada no ambiente do trabalho do pai reflete algo. O sol é escaldante, o descanso é escasso, o pai trabalha e trabalha muito, os segadores trabalham e trabalham muito, e agora esse menino que foi gerado na palavra profética do quarto, começa a olhar para o pai e reclamar, dizendo: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai está ali atarefado com o campo, com o trabalho, com os segadores, com os funcionários, que ele usa a frase universal de todo pai quando tem um problema: leva ele para a mãe. Ele olha para um dos servos e ele diz: agora eu vou usar o meu superpoder de pai. Eu vou chamar a carta mais poderosa desse jogo. Pega o menino e leva para a mãe. O menino vem ao campo, sente dores. Agora o pai transfere essa responsabilidade ao servo, que consequentemente vai levar a mãe. Mas aqui nós temos um ponto muito importante. As dores de cabeça do menino no campo simbolizam a vulnerabilidade que a imaturidade traz para a nossa vida. O menino é imaturo para o campo, o menino é imaturo para o trabalho, o menino é imaturo para exercer o que está exercendo. A imaturidade, ela nos destrói de forma silenciosa e gradativa. É estar num lugar que não se deve estar, estar perto de quem não se deve estar, fazer o que ainda não lhe é devido, por conta da imaturidade. A imaturidade por vezes nos faz sofrer consequências irreparáveis. Salta aos nossos olhos aqui nesse texto a vulnerabilidade da imaturidade. Ele é imaturo demais. O trabalho no campo não é para uma criança, o trabalho no campo não é para esse menino. Está imaturo, está acostumado à mãe, ao quarto, à sala, à mesa, está acostumado a estar dentro de casa. Mas no dia que vai para o campo, a imaturidade lhe cobra. É um lugar que não deveria ter ido. Estar no campo com o pai e com os segadores, ainda que a intenção seja boa, ainda que a vontade seja boa, ainda que aquilo que está no seu coração é tentar contribuir com o processo da cega, a intenção é boa, mas o tempo não é o certo. A intenção é boa, mas o tempo não é o determinado. O conjunto de tudo isso fará sofrer danos irreparáveis. Ai, minha cabeça! A dor de cabeça é inevitável quando nós cedemos espaço à imaturidade na nossa vida. Existem muitas situações que nós poderíamos prevenir as dores de cabeça se agíssemos com maturidade. É estar no lugar que não devemos estar, é estar com pessoas que ainda não devemos estar, é fazer aquilo que ainda não nos é de direito. Alguém olha e está dizendo: você ainda não está pronto. Eu estou. Vai para o campo. Quando chega no campo, a primeira coisa: ai, minha cabeça. Orebas, Kamash, Amando Oreba. Fazer algumas coisas, ter acesso a algumas pessoas, ir a alguns lugares, exige um tempo determinado de maturação na nossa vida. Nós precisamos em Deus entender que quantas vezes nós estamos assumindo riscos da imaturidade, estamos querendo entrar onde Deus ainda não abriu a porta,
Estamos querendo fazer aquilo que Deus ainda não ordenou fazer. Estamos querendo trabalhar naquilo que Deus ainda não ordenou trabalhar. E o resultado é o mesmo: dor de cabeça. Quantas dores de cabeça poderiam ser evitadas se nós fôssemos sensíveis ao tempo da maturação de Deus em nós? Quantas vezes você talvez está sentindo uma dor de cabeça terrível para uma determinada situação, que Deus está olhando para você e dizendo: ainda não é o tempo, ainda não é a hora, o campo é seu, é do teu pai, é tua herança, mas amadurece primeiro, fica pronto primeiro. Ai, minha cabeça! Pai diz: leva para a mãe. Quando chega na mãe, a mãe não reclama, a mãe não questiona. Mas agora a mãe pensa: qual é o melhor lugar que eu posso levar o meu filho nesse momento? O menino saiu de casa saudável, foi para o campo na imaturidade das suas emoções, e agora volta para casa enfermo, com uma dor de cabeça terrível que o está consumindo. E a mãe pensa: eu levo para o médico, eu levo ali, eu levo lá. O texto diz que ela leva o menino para o melhor lugar que ela poderia oferecer: nos seus joelhos. Você consegue imaginar na sua mente um melhor lugar para essa criança do que os joelhos da sua mãe? Você consegue imaginar? Responda para você mesmo. Se havia algum melhor lugar para colocar esse problema do que nos seus joelhos. O texto diz que o menino fica nos joelhos da sua mãe até ao meio-dia. Eu não sei quanto tempo, porque nós não temos um parâmetro do horário de chegada. Se ele chegou às 11, ele ficou 1 hora nos joelhos. Se ele chegou às 10, ele ficou 2. Se ele chegou às 9, ele ficou 3. Se ele chegou às 8, ele ficou 4. Se ele chegou às 7, ele ficou 5. Se ele chegou às 6, ele ficou 6. Mas o que chama a atenção nesse texto não é o tempo que ele fica, mas é a posição que a mãe o coloca nos joelhos. Não é o tempo, mas é o lugar. Não é por quanto tempo, mas é onde. Não é quanto eu tenho orado, quanto eu tenho feito, quanto eu tenho buscado, mas é em que lugar eu tenho colocado. Aleluia. Ai, minha cabeça, é o clamor do menino. E a mãe agora está dizendo: eu sei o lugar, eu sei a posição, eu sei onde te colocar, eu sei o lugar. Isso é irrefutável. Não há lugar melhor para esse menino estar do que nos joelhos da sua mãe. E ele passa ali talvez 1, 2, 3, 4, 5 horas, eu não sei, mas está ali com a sua mãe clamando e dizendo: foi o Senhor quem deu, e eu estou colocando nos meus joelhos. Foi o Senhor que abriu a madre, eu estou colocando nos meus joelhos. Foi o Senhor quem liberou a palavra dentro daquele quarto, eu estou colocando nos meus joelhos. Mas um paradoxo aqui parece que dá um nó na nossa mente. Porque o menino chegou adoecido nos joelhos, permaneceu adoecido nos joelhos, e nos joelhos ele vem à morte.
A sensação que nós temos é que, nesse caso, parece que os joelhos não estão funcionando. Ele chegou com dores, permaneceu com dores e padeceu com dores. A gente está dizendo, esse é o único lugar imaginável em que esse menino não ia ir a óbito nos joelhos, mas foi. Parece que esse era o único lugar que poderia mudar essa perspectiva, mas não mudou. Parece que essa era a única chance. Quantas vezes na nossa vida nós temos essa sensação? Colocamos as nossas esperanças nos joelhos. Chegou com dores nos nossos joelhos. Continua com dor nos nossos joelhos. E parece que morre nos nossos joelhos. Aí a gente está olhando para Deus e dizendo, Senhor, eu fiz tudo certo. Eu não coloquei em outro lugar a minha confiança. Eu coloquei nos joelhos. Eu não coloquei em outro lugar. Eu me sujeitei aos princípios. Eu segui os padrões. Eu coloquei nos joelhos, mas parece que os joelhos não estão resolvendo. Joelhos não resolver uma situação não quer dizer que os joelhos ainda não estejam funcionando. Os joelhos continuam funcionando, mesmo que o resultado não seja aquilo que eu quero. Os joelhos continuam funcionando, mesmo que aquilo que eu vejo não é o que eu planejei. Os joelhos é um princípio inegociável da nossa fé. Nós nascemos em joelhos, crescemos em joelhos, e até que Jesus volte para buscar a sua igreja, permaneceremos em joelhos. O joelho é inegociável, porque eu não oro por causa de resultados, aleluia. Eu não oro por causa de resultados. Eu oro porque eu preciso. Eu oro porque eu necessito. Eu oro porque há um grito na minha alma. Eu oro porque orar é o meu respirar. Orar é a minha vida. Orar é o meu clamor. Se a porta vai abrir ou não, eu oro. Se a cura vai vir ou não, eu oro. Se vai voltar a vida ou não, eu oro. Se o joelho vai funcionar ou não, eu oro. Se o caroço vai desaparecer ou não, eu oro. Se o coração vai voltar a bater ou não, eu oro. Se o diagnóstico vai mudar ou não, eu oro. Se a perna vai desinchar ou não, eu oro. Se vai mudar o quadro ou não, eu oro. Porque eu não oro por resultados. A minha oração é nele. É inegociável. A sensação que nós temos é que os joelhos não estão resolvendo. É porque nós criamos uma perspectiva errada antes mesmo de orar. A gente ora, mas não querendo que Deus faça a vontade dEle. A gente ora querendo que a nossa oração traga à existência aquilo que nós planejamos aqui dentro. Antes de dobrar os joelhos, nós traçamos planos, nós fazemos esboços. Nós estamos dizendo, Senhor, eu estou orando para a porta abrir, mas a gente não pergunta se é o que Deus quer. A gente diz, Deus, eu estou orando para o Senhor curar, mas a gente não sabe se o que Deus quer é a cura. A gente traça esboços. E nem sempre aquilo que levamos para os joelhos iremos obter resposta imediatamente. Se a vontade de Deus for nos amadurecer e não nos responder.
Urebasi Kaiebash. Anarabacando Rebas. Nem sempre os joelhos trazem uma resposta imediata, porque muitas vezes os joelhos é o lugar da maturação de Deus em nossas vidas. Quando Deus determina amadurecimento nos joelhos, a última coisa que Ele quer liberar é uma resposta. Senhor, chegou com dores no meu joelho, permaneceu com dores, morreu com dores, falhou nos joelhos. Tem coisas que mesmo nos joelhos, aos nossos olhos falham. Falha para amadurecer a nossa fé, falha para ressignificar o nosso caminho, falha para recalcular nossa rota, falha para a gente parar e replanejar o próximo passo, falha para a gente repensar o aspecto familiar, falha para a gente reprogramar o ministério, falha para a gente olhar para dentro de nós e ver o que está precisando mudar. Falha não porque o joelho falhou, mas porque o Deus dos joelhos está criando maturidade aqui dentro. Porque nós não dobramos o joelho à toa. Nós não dobramos o joelho à enfermidade, nós não dobramos o joelho à porta fechada, nós não dobramos o joelho às crises, nós não dobramos o joelho ao câncer, nós não dobramos o joelho aos diagnósticos contrários, nós não dobramos o joelho à falta, nós não dobramos o joelho à escassez, nós não dobramos o joelho à porta fechada, nós dobramos o joelho a Deus. Porque Ele sim não perdeu o controle de absolutamente nada. Falhou meu plano, mas não falhou o joelho. Falhou meu planejamento, mas não falhou o joelho. Falhou o que eu esbocei, mas não falhou o joelho. Falhou o que eu queria, mas não falhou o joelho. Talvez você entrou aqui nessa manhã se questionando e dizendo para Deus: Senhor, por que é que não está dando certo se está no joelho? Por que é que ainda não abriu a porta se está no joelho? Por que é que o lugar ainda não mudou se está no joelho? Por que é? E Deus está dizendo: ainda não está funcionando porque eu estou te amadurecendo. Ainda não está funcionando porque esse é um processo de maturação. Não é falta de funcionamento dos joelhos, é Deus nos aperfeiçoando. É por isso que a porta ainda não abriu, é por isso que o caroço ainda não desapareceu, é por isso que a situação ainda não mudou, é por isso que Deus ainda não libertou, não transformou, não abriu a porta. É porque entre te responder imaturo e te responder com maturidade, Deus prefere o silêncio dos joelhos para dizer: eu tenho uma solução. Deus vai te responder, mas não é do teu jeito. Deus vai te responder, mas não é da tua maneira. Deus vai te responder, mas não é da tua forma. Quem foi que disse que o menino vai permanecer morto? Quem foi que disse que o final do menino é a sepultura? Quem foi que disse que acabou aqui? Quem foi que disse que não tem resultado? Os joelhos têm efeito na maturidade do processo. Uribiabash, Kabas, Erebadarabas, Erebadarabas, Uriabá. A maturidade dos joelhos nos faz entender algumas coisas. E a primeira delas que essa mulher nos ensina
é que não há o porquê continuar com uma coisa que está morta nos nossos joelhos. Chegou com dores, padeceu com dores, mas agora a morte veio. Lugar certo, clamor certo, posição certa. A visão, ela é irrefutável. A visão do Evangelho, ela não muda. E é por isso que a visão nós escrevemos nas pedras. Permanecem irrefutáveis, não mudam. Mas as estratégias nós escrevemos na areia. A visão, ela é imutável, mas a estratégia, se não deu certo, você apaga. Deus te dá um novo direcionamento e você escreve outra. A visão não mudou, mas a estratégia muda. O joelho é uma visão inegociável do reino. Não se negocia uma vida de oração. Mas as estratégias, Senhor, eu orei, chegou aqui, adoeceu aqui, está com dor aqui, veio a óbito aqui, mas agora no coração daquela mulher, Deus está dizendo para ela, lembra do quarto? Lembra da escada? Lembra da porta? Lembra da mesa? Lembra da cadeira? Lembra do candeeiro? Lembra da cama? O Iebas. Naminiando ribiabash abas. Sobe, mulher. A escada que você construiu. Entra no quarto que você edificou. Coloca esse menino em cima da cama que você colocou como oferta na vida do profeta. A maturidade dos joelhos trouxe a clareza sobre uma nova estratégia. Entenda com maturidade. Quando nós dizemos o termo oferta, entrega, nós não estamos falando de bens, de dinheiro, de espécie, mas é sobre aquilo que entregamos e ofertamos a Deus. A maturidade dos joelhos trouxe a clareza para ela. Não deu certo aqui, mas eu ofertei uma escada, eu ofertei um quarto, eu construí um lugar em cima do muro, eu comprei uma cama, eu comprei uma mesa, eu tenho um lugar. Riabas. Urimicando, yebarebadayabashi cambor, abada yebadarabas. Talvez você chegou aqui e alguma coisa está morta nos teus joelhos. Trouxe para o teu joelho, orou, buscou, mas alguém está dizendo, morreu, acabou. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Enxuga as lágrimas, limpa o rosto, levanta, toma esse menino no colo, sobe a escada que você construiu, entra no quarto que você construiu, coloca na cama que você planejou. É hora de reivindicar a entrega. Era um pão, mas virou um quarto. Era uma mesa, mas virou um lugar de refúgio. Era uma refeição, mas virou um espaço. Você está orando nos joelhos aí embaixo, mas agora Deus está mudando a estratégia. Pega na mão, leva no quarto. A escada é uma estratégia, a porta é uma estratégia, a mesa é uma estratégia, o candeeiro é uma estratégia, a cadeira é uma estratégia, a
cama é uma estratégia. Levante a tua mão direita que eu quero liberar uma palavra profética para alguém aqui. Eu não sei o que é que chegou na tua mão que parece que está morto, mas eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu estou mudando a estratégia. Levanta a cabeça, enxuga o rosto, tira a lágrima. Não morreu, não acabou, não é o final, não é o fim porque alguém disse que é, não acabou porque alguém disse que morreu. Levanta, sobe a escada da comunhão. Vai, eu vou dar um minuto para você subir a escada, eu vou dar um minuto para você orar, eu vou dar um minuto para você entrar no quarto, eu vou dar um minuto para você colocar sobre a cama. É reserva, é estratégia, é quando você orou nas madrugadas e não tinha força para clamar, mas os gemidos respondiam por você. É quando você não tinha força para buscar, não conseguia sair uma palavra da boca, mas o Espírito Santo estava dizendo: é a escada que você está construindo, é o quarto que você está edificando, é a mesa, é o candeeiro, é a cadeira, é a cama. Levanta desse joelho do desespero, sobe a escada da entrega. Vai, eu vou dar um minuto, sobe a escada com teu filho, mulher, sobe a escada com teu marido, mulher, sobe a escada com teu esposo, sobe a escada com a tua esposa, homem, sobe a escada com teu filho, homem. Deus, eu estou sentindo uma presença poderosa. Há um peso de uma palavra profética para alguém aqui. Talvez você chegou aqui tão aflito, tão aflita, tão preocupada. Parece que está dando tudo errado, parece que os joelhos não estão resolvendo, parece que você não está vendo o resultado, mas Deus está dizendo: ei, vai para a escada, vai para o quarto. Não adianta chorar com o menino morto no colo se ainda tem uma escada para você subir. Não adianta chorar com o menino morto nos braços se ainda tem um quarto para entrar. Não adianta chorar com o menino morto nos braços se ainda tem uma cama para deitar. Mulher desce. O menino ficou no quarto. Ela pega o animal. Os servos estão dizendo: aonde você vai? Como é que você está? A maturidade dos joelhos. Vai tudo bem. Está morto no quarto, vai tudo bem. Quando ela chega no profeta, ela não está questionando, mas ela está reivindicando uma palavra. No mundo espiritual é como se ela estivesse dizendo: lembra que há um tempo atrás, naquele mesmo quarto, o Senhor liberou uma palavra de vida? Eu entrei por aquela porta estéril, mas Deus te usou para dizer que há um tempo determinado eu daria luz a um filho. Naquele quarto Deus abriu a madre, e agora naquele quarto, na mesma cama, o menino está morto. Eu coloquei nos meus joelhos, mas Deus mudou a minha estratégia. O profeta está dizendo: oh glória. Ele volta para o quarto, você sabe, ele coloca o corpo sobre o menino, ele ora, sopra o espírito, o menino levanta dentro do quarto. Feche os seus olhos por um instante.
Arimiano Yebas. Há uma presença tão poderosa aqui. Eu não sei o que é que você tem orado e o que é que você tem colocado nos seus joelhos. Talvez seja a tua família, seja o teu trabalho, seja a tua empresa, sejam teus filhos, o teu casamento, o teu marido. Você está buscando, orando, e parece que nos joelhos você está perdendo o controle, está padecendo. Nos joelhos a dor está aumentando, o menino está gritando ainda mais, e você parece que se sente impotente, inerte, não consegue fazer nada, porque a adversidade, a dor é maior, mas eu estou sentindo uma graça poderosa aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de você se movimentar estrategicamente, filho. É tempo de você se movimentar estrategicamente, filha. Não morre nos joelhos, porque não terminou aí. Eu estou te amadurecendo, eu estou te criando raízes, eu estou edificando algo novo. Vai. Eu vou dar um minuto para você orar agora. Eu vou dar um minuto para você colocar diante de Deus agora. Eu vou dar um minuto para você subir a escada da comunhão. Eu vou dar um minuto para você entrar na porta do quarto da intimidade. Eu vou dar um minuto para você ir até a mesa do repouso e dizer: Deus, até aqui eu orei, mas agora eu coloco na mesa do descanso, na cama do descanso, porque eu vou descansar em Ti. Eu vou descansar na Tua palavra, eu vou descansar no que o Senhor liberou. Eu vou dar um minuto. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a voz da igreja. Eu não sei o que é que você tem colocado, mas Deus te trouxe aqui para dizer: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Talvez alguém está olhando para você e dizendo: já morreu. Tira dos joelhos, já não tem mais jeito, tira dos joelhos, leva para a sepultura, já acabou, desiste dessa casa, desiste desse filho, desiste dessa família, desiste desse marido, desiste dessa esposa, desiste desse trabalho, desiste dessa empresa, desiste dessa faculdade, desiste dessa estrutura, talvez alguém liberou uma palavra que vai de encontro com a tua realidade, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: não pare, ainda tem um quarto, ainda tem uma escada, ainda tem uma cama. Ai, urebadas Animicando, riminiamash, erebadarabacando, rebadarabaço. Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa manhã debaixo da Tua presença, debaixo da Tua glória, debaixo da Tua graça. Nós estamos colocando nas Suas mãos aquilo que está nos nossos joelhos. Faz a Tua vontade, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que pedimos, mas aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que planejamos, mas aquilo que o Senhor quer. Não as ideias que esboçamos, os planos que traçamos, mas aquilo que o Senhor quer. Não da forma que nós sonhamos, mas da forma que o Senhor quer. Urimiando, irimicando, ia. Eu sinto uma autoridade profética aqui. De olhos fechados, se você puder, vai se colocando de pé, de olhos fechados. Eu queria ouvir o clamor da igreja. Nurimiano, rebadaiabas, ukebash, yamanarabas. Porque enquanto você ora aqui, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você ora aqui, Deus está visitando quem ficou. Enquanto você ora aqui, Deus visita quem está nos seus joelhos.
Enquanto você ora aqui, Deus visita quem ficou na estratégia. Enquanto você ora aqui, Deus está dizendo: não morreu, não está morto, não acabou. Enquanto você ora, Deus está dizendo: não desanima, não pare, não desista. Enquanto você está orando aqui, Deus está dizendo: ainda tem jeito. Eu vou lá, eu mudo, eu faço, eu restauro, eu transformo, eu trago vida. Se for preciso fazer de novo, eu faço de novo. Coloque agora nas mãos daquele que pode fazer algo, daquele que pode mudar, daquele que te dá uma estratégia nova, daquele que te dá um novo tempo, daquele que te dá um novo rumo, daquele que te dá um novo destino, daquele que está dizendo assim: ainda não acabou, ainda não terminou, eu ainda não concluí, eu ainda não encerrei, eu ainda não finalizei. Vai, eu vou dar um minuto. Eu quero ouvir a voz da igreja, eu quero ouvir o teu clamor. Eu quero ouvir o teu clamor pela tua casa. Eu não posso orar por você, eu não posso clamar por você. Eu não sei o que é que estão nos teus joelhos, mas você sabe. Eu não sei o que é que precisa estar diante dele, mas você sabe. Eu quero ouvir a voz. Eu quero ouvir a voz, porque o Deus que muda estratégias está aqui. O Deus que muda destinos está aqui. Não morreu, mas tem vida. Não acabou, mas tem vida. Não é um ponto final, Deus tem um recomeço. Vai, eu quero ouvir. Uribiabash, abadarabadarabash. Nimiamas, uribika, yebada. Na minha forca, maná yebadarabash, uiebash. Namiando, ribicana, yabana yebas. Há uma presença, há uma presença, há uma presença. Não seja inerte ao poder da glória. Orimica, nimiando, ribiabash. Nemiama, nos joelhos, nos joelhos, nos joelhos, nos joelhos. É a posição da estratégia, é a posição do clamor, é a posição do milagre, é a posição. Orimia yebas, nimicando riabash, ebia, no kiaba. É nos joelhos, é nos joelhos, é nos joelhos, é nos joelhos, é nos joelhos. Você chegou aqui dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu paro de orar. E Deus está dizendo: coloca nos joelhos, coloca nos joelhos. No joelho eu tenho estratégia, no joelho eu tenho quarto, no joelho eu tenho intimidade, no joelho eu tenho lugar novo. É nos joelhos. Inimia yebadarabasu keba. Uribiando uribikama yebas. Animiando ribikash. Parece que o joelho falhou, mas Deus está te dizendo: é manhã de você reivindicar a oferta. É manhã de você reivindicar o sacrifício, a entrega. Ei, a escada que eu construí, é o quarto que eu edifiquei, é a cama que eu preparei, é o candeeiro que eu escolhi, é a mesa que eu projetei. É tempo de você reivindicar a entrega. Foi madrugada de oração, foi campanha no monte, foi busca incessante. Alguém disse para você desistir porque não tinha jeito, mas você está dizendo: a entrega, 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 entrega. Mandou Abiabasu ribicando rebadaraba nimicando riabadarabas uribiabas.
É entrega, é entrega, é entrega, é entrega. Será que de olhos fechados você pode imaginar essa cena profeticamente? De olhos fechados agora, será que você pode tomar essa situação nos teus braços? Profeticamente suba os degraus dessa escada. Suba, o rebas e abaixo. Gire a maçaneta da porta desse quarto. Entre nesse ambiente. Rebas. Já está aquecido pelo fogo do candeeiro. Já está iluminado pelas lamparinas do candeeiro. A cama está posta, está preparada, está pronta. O lençol está dobrado, o travesseiro está colocado em cima. Coloque agora sobre essa cama. Urebaie. Eu estou sentindo uma graça tão poderosa. Urebas. Coloque sobre a cama do descanso. Urebá. Yamas. Agora saia pela porta. Porque se você entregou, você descansou. Se você entregou, você acreditou. Gire a maçaneta para fechar a porta. Está na cama do descanso de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui debaixo da Tua presença. A Tua palavra foi ministrada ao nosso coração e nós cremos que nessa manhã aquilo que até hoje estava nos nossos joelhos, a partir de agora está nas Tuas mãos. Era dos nossos joelhos até hoje, mas agora está na cama do Teu descanso. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Libera vida nesse quarto outra vez, rebas. Será que você pode profeticamente clamar isso? Diga para ele: faz outra vez. Faz outra vez. Teve vida, teve vida, teve vida. A palavra do profeta foi liberada dizendo que eu ia gerar. Eu gerei no quarto. Foi liberada a palavra no quarto. A madre foi aberta no quarto. Faz outra vez. Faz outra vez. Oriebas. Nós cremos no poder da Tua palavra, Deus. Eu vou dar um minuto para você adorar e devolver o microfone a quem é de direito. Eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto para você clamar. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Sopra a vida. Sopra a vida, Deus. Faz outra vez. Faz. Orimiano rebadarabasu kebadayebash kamana. Iribiabas oribikando rebadarabasu iribiaba.